tem a ver com saúde. Hoje é o Dia Nacional da Diabetes, né? Que é a data para a gente repensar aí essa questão da diabetes, problema da diabetes, que é um dos problemas que no Brasil atinge cerca de 16,8 milhões de adultos, que o Brasil é o quinto país com o maior número de casos e a projeção é só de crescimento, né? Do diabetes tipo 1. O tipo 2 é aquela que a pessoa nasce já, né? E o tipo 1 é aquela que a pessoa adquire pelas condições genéticas, mas também pelos hábitos. E um problema de saúde grave que poderia ser evitado, né? Sim. E aí, Henrique Lacerda, como anda a sua dieta? Você tá bem na dieta? Como estão seus hábitos? Como é Tem feito exame? E a natação? Tá. Então, como anda o seu açúcar? No frio. vocês querem humilhar ao vivo aqui, né? Também. Ontem nós falamos do sal, hoje vamos falar do açúcar. É só Ontem a gente falou, lapada. quando eu falei do sal, eu falei que em casa a gente não consome tanto sal, mas agora açúcar é difícil. Tem que tomar cuidado mesmo pra diabetes, né? E Tem uma pessoa que cozinha muito bem na sua casa? o meu pai cozinha muito. Mas eu falo assim, de tempero assim é industrializar. bom. Agora, não, de comida, tempero e tal, é de boa. Agora, doce, depois do almoço, tem um mercadinho no meu prédio, aí é complicado, né? É um chocolatinho. Tal do mercadinho, né? Mas conta o fiado do Henrique no mercado deve dar bastante. O que será que ele Bem alto. compra no mercado? Só chocolate depois do almoço. É Eu isso. sou um pouco Vai viciado. lá, aí. pega uma barra, já come ela barato, inteira. Nossa, todo dia, imagina. E aí? Vocês comem a barra até o fim ou vocês comem por fileirinha? A barra de Quando chocolate. é uma pessoa, É. eu vou comendo por fileira, assim, tipo... Mas eu como, tipo assim, se eu me der uma barra, eu acho que como num dia. Ai, eu Ô, também, louco. com certeza. Nossa, eu não sou mas assim, não. fácil. Se não tiver ninguém pra dividir, eu como inteiro. O o problema Rodrigo é que eu tá- vivo com gente. O Rodrigo Aí... tá julgando, mas chegou aqui com chocolate e não ofereceu pra ninguém. E todo mundo quer. É esse o problema. Mas Não eu dá pra tô oferecer. Aquele chocolate é o tamanho pessoal. É individual, era Esse dose aí dá individual. diabetes já também. Era Dose individual foi a única coisa que eu encontrei pra comprar e eu tava Sim. direto. Entendi. E foi aquilo mesmo. O pico de glicemia, se a mais estivesse aqui, já tava Isso. sendo julgado. É que eu vim já degustando a pauta. Ah, entendi. Entendeu? Você veio já... Pra comemorar o dia da diabetes. Pra ele ter Vamos autoridade pra falar. celebrar o dia da Vamos diabetes. celebrar o dia da diabetes. Por quê? Com uma diabetes. Não que faça horror, isso. Né? Pois é. Essa semana teve uma situação interessante, engraçada, que a gente foi fazer ultrassom, né, das neném, que tá com 30 semanas. E uma delas, de fato, tá bem gorduchinha. Para 30 semanas, o peso médio é 1,5 kg, né, pro nenê. Uma tem 1,5 kg, a outra já tá com mais de 2 kg já. Olha! Aí até, assim, liga, pai, né, um show certo pai. alerta, você tem que tomar cuidado com algumas coisas, circulação, oxigenação e tal. 2,5 kg, Melissa. E aí a médica comentou, né? Falou, como que tá a sua alimentação e tal. E a minha esposa acabou, né, admitindo que tava comendo bastante doce e tal. E aí ela, você deve estar com a glicemia alta, dá uma maneirada, se alimenta um pouco melhor. Isso foi, acho que na terça. Aí fez um exame de sangue ontem, a glicemia baixíssima. É o hábito da bebê Interessante. Então eu falei, não, filha. É que ela tá Puxou a mim consumindo por mesmo, 3, genótipo, tranquilo, nada a ver. Mas assim, tem que acompanhar, é uma coisa que a gente tava conversando, é que é algo que você não vê, né? O efeito é longo prazo, não é algo ali que vai te incomodando né? de pouco em pouco e você, não, preciso prestar atenção. Precisa né? lembrar, né, que a diabetes pode causar cegueira, Um monte de coisa. amputações. Esse é o Então, pior, né? Não, a qualidade de vida. Eu convivi na minha infância, eu acho que ela tinha então o tipo 1, né? Porque não era pelos hábitos, ou então genético. Não vou saber dizer qual era. Mas nós tínhamos a mesma idade, era uma coleguinha assim de turma, e ela já fazia as aplicações, assim. Ai, gente. E às vezes tem que muito andar com difícil, levar a própria comida, né? Pra os não eventos podia. que vai. E é isso que essa restrição, né, é muito difícil, porque daí a criança, ela não participa, né, das coisas. Hoje a gente até vê, porque a gente já tem uma condição de celíacos muito maiores, né? Então as pessoas que não podem consumir glúten, lactose, ou que têm alguma alergia, mas isso na minha época não era tão grande, tão comum.
Então, é muito triste e eu acho que em qualquer situação aí, independente da idade, enfim, é uma doença, né? Sim. E precisa ser avaliada com seriedade. E o que eu acho mais difícil é isso, né? Porque é pela boca, né? Pela maior parte das vezes. Então, é tipo disso, do hábito, às vezes é um ciclo. A pessoa tá, tipo, ansiosa e daí ela come doce. E quanto mais ela come, mais ela fica nessa ânsia. E a doença, ela acaba sendo uma consequência, né? Desses maus hábitos. Nesse caso, da condição. Melhor Mas mudar os hábitos agora do que depois ter que parar, então, com tudo, né? Mas assim, no diabetes também, tem que controlar o hábito alimentar, né? Faz parte do tratamento. Mas também temos a insulina, que é justamente o mecanismo do corpo de lidar com o açúcar no sangue. Sim. E hoje, né, tem se melhorado muitas tecnologias, né? Agora tem aquelas fitas eletrônicas que você perfura e tem um instrumento que ele já mede ali direto, você não precisa fazer a fita e põe a fita no instrumento. E agora tem aqueles implantes, né? Que é direto no braço. Que é direto no braço. Eu vi um até que ele é com celular. Bluetooth, né? Então ele é um aplicativo, não sei se é Bluetooth, mas ele tem wireless, né? E ele se comunica com o celular e ele vai mostrando para você em tempo real a sua glicemia. É muito legal ver. O que tem facilita muito, fazem, né? Porque pode ser por alguma condição especial, né? Tipo de vivência, algum hábito que você tenha, ou então por alguma coisa que consome. Enfim, não, com certeza. E até o André falou ali sobre as canetas emagrecedoras, né? As canetas mágicas aí. Que muitos desses estudos que a gente tem colhido hoje, os resultados, eles são por conta de tratamento dessas doenças, né? Sim. Então, é claro aí, é triste esse dado do Brasil ser o 5º país com maior número de casos e ainda ter essa projeção positiva em relação a isso e é tão negativa para o povo, né? Mas com certeza eu acho que esses medicamentos eles vieram também para mudar o rumo dessa história. Assim. Eu acho que a gente trabalha com tecnologias muito, muito avançadas em relação a isso, até por conta dessa quantidade de pessoas. Imagina, 21,5 milhões até 2030. Ô, Juna, e assim, a diabetes bem controlada, ela não vai impactar significativamente na vida da pessoa. Sim. Então, assim, se você aprender a controlar a sua alimentação, controlar com as medicações, você vai ter uma vida... Muito difícil controlar, né? Mas assim... É difícil controlar. Todas as doenças, elas têm uma forma de você lidar. Sim. Eu acho que o descontrole eventual é uma coisa. Agora, o problema é o descontrole crônico, que a pessoa não toma remédio. E eu acho que o eventual também não causa doença, né? Doenças no geral, a gente tá falando de outros descontroles, né? Então, o eventual, ele não é... Esperamos aí você... faça um exame aí, de vez em quando, de glicemia, porque às vezes você já tá numa condição pré-diabética e não sabe. Sim. Às vezes não é só açúcar, também é a farinha. Vou fazer o merchan da Maíse, que hoje fez esse post, né? Tá lá no Instagram dela, Maíse Mock, quanto nutricionista. E ela falou sobre algumas características, sintomas, né? Tipo boca seca, várias muita questões, sede. assim, idas repetitivas ao banheiro, sensação de bexiga cheia, várias coisas assim. Tá muito interessante, então vale a pena conferir lá, porque, enfim, a gente precisa conhecer. Muito bem. Você tá treinando depois que você perguntou pra mim? Tá Sim, treinando? 6 da manhã eu estava lá, meu querido. Todos os 3 graus. dias. Hoje tava de boa já. Boa. O pior foi terça e quarta, né? 4 graus. O Henrique fez a pergunta, ficou vermelho ao mesmo tempo. Não sei se é porque ele não foi, por que aconteceu. Agora, se perguntar se eu não comi chocolate hoje, mentira. Porque mentira. eu fui treinar, mas eu também já comi muito. Hoje eu não gente- comi porque o Rodrigo não deu um pedaço. Ah, gente meu Deus, com vontade, Treina é Rodrigo. pra comer. Ele tá com lombriga. Fiquei com O lombriga. Henrique gente. tá saidinha, né? Tem que dar um- Ganhou. Tem que dar um vale alimentação pra Tem que ele. dar Tadinho. uma cesta sei básica. lá, vou fazer uma cesta, uma vaquinha pra dar Tem uma cesta um básica. cappuccino ali, ó. Vai lá tomar um Pai, cappuccino. dei biscoito do Globo pro menino ontem, do Rio de Janeiro. Aí hoje já quer chocolate, Tá aí pedinte. eu não tenho filho não, Ele tá nem- pedinte. principalmente desse tamanho. Acho que é a idade, né? Fome, Tá em fase de crescimento, é isso aí, muito bem. Não conhece outras coisas, né? Ó, nós vamos pros nossos comerciais